mais uma edição do Ilustres Fazendários Cearenses, nós vamos falar hoje sobre um personagem que foi de grande importância para a Secretaria da Fazenda, que foi o José Quito da Costa. Ele foi delegado em Juazeiro do Norte e também diretor de fiscalização do antigo DEFIT, que era Departamento de Fiscalização de Trânsito, e também foi consultor depois de aposentado. E nós vamos conversar aqui com o Pedro Júnior Nunes da Silva, que teve um rápido contato com ele, trabalhando com ele, e vai falar como era o José Quito. Pedro, como foi o seu contato com o José Quito? Quando eu ingressei na Secretaria da Fazenda, como eu falei, eu entrei no período da greve. E o Zé Quito, na época, era delegado de Juazeiro do Norte. E vários colegas entregaram as funções, na época, o Zé Quito foi convidado pela gestão da época para assumir o DEFIT em Fortaleza. Então, eu passei a ter contato com o Zé Quito já no DEFIT. De Juazeiro, eu só conheço as histórias, né? As situações que os colegas comentam e falavam, mas assim, de convívio mesmo, mais direto, foi quando ele chegou no DEFIT. Né? Foi lá no final de 91. Márcia, e como foi o seu contato com o José Quito? Tive um contato muito próximo com o Zé Quito, porque eu era dirigente da divisão de planejamento e suprimento de pessoal. Então, era uma área exatamente fazer os estudos das lotações, dos postos fiscais, das coletorias, na parte central também, né, das unidades de Fortaleza. Então, o Zé Quito, ele era muito atuante nessa questão da lotação, né, de rever os quantitativos de pessoas dos postos. As pessoas precisavam de fazer rodízio constantemente, tinham que ter prazo, tinham que ter critérios, e ele tinha essa preocupação muito grande com esse rodízio, né? E a carência de pessoal era muito grande também na época, e isso era digamos assim, um lençol muito curto para estar se mexendo e trocando pessoas de um lado para outro, mas ele se preocupava muito com a questão da postura do colega, do comportamento, porque ele era uma pessoa muito, muito correta, o Zé Quito. Então ele primava muito pela essa questão, né, de algumas pessoas que desagregavam o posto, de como tratar isso junto à área de recursos humanos, como fazer com que essa pessoa se harmonizasse, né, ou no posto, ou saindo do posto, ou mesmo assim lotando em outra área. Então ele tinha essa preocupação muito grande também com as pessoas e com o resultado dos postos. Pedro, como era o José Quito como servidor fazendário e como pessoa? O meu primeiro contato com o Zé Quito foi no curso de formação de agente arrecadador. Ele já como diretor do DEFIT, então ele ia fazer a abertura dos cursos e foi a primeira oportunidade que a gente teve aquele contato ali com ele. E de imediato, assim, eu me afeiçoei muito a ele, porque o biotipo dele lembrava muito meu pai. Apesar de eu ser assim, gordinho, baixinho, que eu puxei a minha mãe, mas meu pai tinha o biotipo do Zé Quito. Então, que dali já houve assim, uma aproximação natural, né? E o Zé Quito, ele, como a Márcia falou, ele é uma pessoa de muita retidão, certo? E muitas vezes, por ele ter essa retidão, ele exigia essa retidão das pessoas, e alguns achavam que ele era truculento. Não, o Zé Quito não era truculento, pelo contrário, ele queria que as pessoas tivessem um comportamento correto dentro da instituição, como servidor, como ser humano, é isso que ele queria. Então o Zé Quito, ele era uma pessoa assim, que cobrava, né? Ele sempre estava cobrando, era bem assessorado na época. Ele tinha na assessoria dele o Wilson Teixeira, tinha o Evandro Pinheiro, né? E os demais supervisores de campo. Então ele fazia com que a coisa procurasse acontecer. Ele tinha ainda também o Paixão e o Vale Massa de Planfit, que fazia parte do DEFIT,
Então o Zé Quito, ele tinha, né, esse comportamento assim, de uma pessoa muito séria, muito correta. Esse é o meu desenho, o desenho que eu tenho da pessoa do Zé Quito, tanto como profissional como ser humano. A gente tomou conhecimento das situações de convivência familiar, tinha umas situações muito complicadas que você não imaginava que ele passava por aquela situação, só veio saber depois, né? Depois ele veio saber. E por isso eu particularmente passei a admirá-lo mais ainda, da forma como ele conduzia a situação pessoal e a situação profissional. Depois que ele se aposentou, ele se tornou consultor. Você ainda teve contato com ele nessa época que ele era consultor? Sim, tive muitos contatos, porque ele sempre estava lá buscando algum processo, alguma coisa, alguma informação de interesse da sua carteira de clientes. Então ele estava conosco, assim, eu não vou dizer semanalmente, mas ele, pelo menos uma vez por mês, ele estava lá conversando com a gente, e sempre muito cordial, muito respeitador, né? Ele nunca chegou lá para a gente e disse, é porque eu sou o Zé Quito, eu fui diretor, não. Ele nunca chegou com essa postura. Ele sempre chegou como uma pessoa que estava ali para obter informação, ou para informação, não era informação privilegiada, era mais informação procedimental, de legislação, alguma coisa dessa natureza. Às vezes, levando alguns questionamentos, né, de alguma fiscalização que o estudante dele estivesse sofrendo, mas sempre de forma muito cortês e muito assim, do ponto de vista assim, que não sem ser autoritário, não, de maneira nenhuma. Para a época, foi fundamental o Zé Quito estar à frente do Departamento de Fiscalização de Trânsito, não é isso? Olha, eu não sei dizer ao certo se... O que é que eu imagino? O Zé Quito foi levado para lá pela mesma razão que eu fui levado para o Brejo Santo. Porque sob a gestão do Juazeiro, da delegacia de Juazeiro, tinha 8 postos fiscais. Você tinha ali o Campos Sales, você tinha a Batateira, você tinha o Penaforte, você tinha o Jati, você tinha o Monte Alegre e tinha o Ipalmirim. Então, era quase que a metade dos postos fiscais do Ceará estava sob a gestão lá do Juazeiro do Norte, onde o Zé Quito era o delegado. Então, eu imagino que por essa vivência dele com os postos fiscais, foi o que autorizou ele a ser convidado para ir comandar o DEFIT. E eu acho que a escolha foi correta, porque realmente levou alguém que já vivenciava, que já sabia como é que a coisa funcionava. Então, levar a forma de trabalho dele para os outros postos não tinha dificuldade nenhuma. Até porque as pessoas já conheciam, já sabiam como era o trabalho do Zé Quito. Nós finalizamos aqui mais uma edição do Ilustres Fazendários Cearenses, quando conversamos com Pedro Júnior e Márcia Ximenes sobre o servidor fazendário que foi o José Quito da Costa. Nós temos hoje aqui conosco Francisco Paixão Bezerra Cordeiro. E a primeira pergunta é: Paixão, como foi o seu contato com o José Quito? Muito bem. Primeiro eu quero aqui saudar a todos, com muita alegria no meu coração, de poder voltar a ter esse convívio com a nossa querida Cefaz, Secretaria da Fazenda. Já estou há 22 anos aposentado, e então chegar aqui, retornar aqui e falar sobre os momentos maravilhosos que tivemos aqui na Fazenda, para mim, é um grande privilégio, Gerson. Então, muito obrigado, meu querido também Newton Mourão, que nos convidou para estar aqui com vocês. Bom, na época em que eu conheci o Zé Quito, já o conhecia de nome como sendo um dos delegados da Fazenda, né? E por ocasião de um momento em que ocorreu na Secretaria da Fazenda algumas necessidades para que a administração pudesse se firmar bem, o nosso DEFIT, que era um departamento que tinha sido montado há pouco tempo, né, teve a oportunidade de receber o nosso querido José Quito, vindo da delegacia de Juazeiro,
para o DEFIT. E nessa época eu já estava no DEFIT desde o seu princípio, como o diretor da Diplanfit, que era a diretoria, a divisão, aliás, uma divisão, né, de planejamento e controle da fiscalização no trânsito de mercadorias. Então, conheci mais de perto, trabalhando com ele, José Quito, né, aquele homem calado, muito quieto, porém um homem muito disposto, muito respeitador, um homem que, na verdade, ele trouxe muita coisa boa para dentro do nosso DEFIT. O DEFIT sempre teve diretores maravilhosos, homens altamente corretos e homens trabalhadores. E o Zé Quito foi um que chegou, trouxe uma moralização muito boa para dentro do departamento, né? E foi esse tempo que eu tive essa oportunidade de conhecê-lo, de trabalhar com ele e de ser até íntimo com ele e da família também, né? Com o nosso querido Zé Quito. Foi assim que eu o conheci. E na sua vigência com ele, no seu trabalho com ele, como ele era como servidor fazendário e como pessoa? Ou ele juntava tudo, era uma coisa só? Não, ele tinha sua vida particular, né? Ele tinha seus momentos fora extra fazenda, principalmente com família, alguns problemas que ele teve, inclusive com um amigo íntimo. Cheguei até a ir para a casa dele algumas vezes para aconselhamento, até aconselhamento como um homem de Deus, como um cristão. Mas na fazenda ele sempre foi um homem muito justo, muito correto nos seus trabalhos, né? Na forma como ele conduzia o departamento, conduzia realmente com muita moral, com muita fidelidade às normas fazendárias. Como ele era à frente do DEFIT, e visto que ele tinha uma excelente equipe de assessores. Sim, a equipe que compunha lá ao DEFIT era uma equipe primorosa. Aquela turma que chegou logo após a criação do DEFIT, eu acho que a turma foi de 90, se eu não me engano, foi? Em 90, por aí, teve uma turma que chegou, que foi oriunda do concurso, e era uma turma Paulo Rossano, Liduíno, foram pessoas que vieram e compuseram o Transmercadoria, uma equipe grande. Foi quando vieram as mulheres trabalhar, né? As mulheres vieram para dentro do DEFIT, que a gente só tinha homens, né? Espalhados nesses postos fiscais. E então era uma equipe excelente, uma equipe primorosa, que até hoje, né, a gente está pensando, puxa, eu não quero depreciar os que vieram depois, mas aquela turma era uma turma maravilhosa, uma turma excelente, muito, muito perseverante, e que era o trabalho de trânsito. Você sabe, o trabalho de trânsito é um trabalho praticamente quase que vou comparar aqui com as Forças Armadas, digamos assim, é um trabalho de infantaria, é um trabalho que está lá na frente de combate, né? Fazendo os primeiros contatos, né? com a mercadoria que está ainda na sua circulação. Então, requer muito dessas pessoas, né? E um diretor de departamento como o Zé Quito tinha que ter muito tato para trabalhar com esse povo, né? Que estava a maioria distante dos seus olhos. Isso não é fácil. E essa equipe eu aplaudo. Uma equipe maravilhosa. Os supervisores fiscais, as volantes que trabalhavam, o pessoal que vivia dentro dos postos fiscais, que sempre estava indo naqueles ônibus, eles viajavam, né? O pessoal da polícia ia junto e tudo para fazer a segurança dos postos. Era uma equipe, um time de primeira qualidade. Bem, nós finalizamos aqui esse recorte sobre o José Quito da Costa. Entrevistamos Francisco Paixão Bezerra Cordeiro, que nos deu uma amostra do que foi esse servidor fazendário. Então, nosso muito obrigado à presença do Paixão, muito esclarecedor a respeito do José Quito. Muito obrigado, Paixão. Eu que agradeço.